Jetta, MK5 e MK6. Esse vai ser o assunto do guia de compra dessa semana. E assim como todos os meus outros vídeos, eu vou detalhar os pontos críticos, os opcionais, o que o carro oferece, o que ele não oferece e tudo mais, certo? Então, sem mais delongas, começando do começo, o Jetta MK5, ele começou a ser trazido para o Brasil nos idos de 2007 e ele durou até 2010, a quinta geração, quando de 2011 até 2013 ele foi substituído pela sexta. Só que aqui tem um pequeno porém, que o MK5, que é essa frente aqui, apesar da variante MK6 usar a mesma traseira e só mudar a frente, que é as que eu já deixei separada aqui para mostrar para vocês, que seria essa daqui, o Jetta MK6 Sedan já é o nosso TSI, os que já mudou para Highline e tudo mais, Comfortline, que tem o 2.0 lá, que é o conhecido motor de Santana, tudo mais. Não é bem o motor de Santana, mas é quase. Então tem aqui já começa a primeira particularidade, que temos o MK5, que é essa frente e traseira, né, consequentemente também, que foi até 2010. Só que um pouquinho antes ele também mudou o interior, que eu vou mostrar para vocês também a diferença. E de 2011 em diante a Variant usou essa frente e o Jetta MK6 eu fiz um outro vídeo à parte. Nesse vídeo eu vou me focar nessa geração, nos MK5 e 6, tanto o sedã quanto a Variant. Então, falando um pouco do motor, todos eles usam o 2.5 5 cilindros 20 válvulas. Ele tem até 2007, meio de 2000, na verdade são os 2006, 2007 só. A grande maioria dos 2008 em diante você já vai achar com 170 cavalos. Os primeiros, como eu falei, 2006, 2007, eles são 150 cavalos, é um pouquinho mais forte, um pouquinho mais fraco, se eu não me engano, eles são 22 kg de torque. De 2008 até os 2003, os 5 cilindros, ele virou 170 cavalos e 24,5 kg de torque. É um motor que usa corrente, então assim como os outros vídeos que eu já comentei, se você trocar óleo, é um motor que vai durar para sempre, é um motor que vai durar eternamente. Uma hora vai ter desgaste, mas assim, com você trocando óleo, a chance disso acontecer é muito, muito pífia, por assim dizer. Todos eles vieram com câmbio automático, porém, isso eu vou comentar no meio do vídeo também, que é possível você... Hoje já tem várias oficinas que fazem esse swap para câmbio manual. Você, na grande maioria das vezes, você gasta a mesma coisa que você arrumar o automático, mas é possível converter para manual. Mas via de regra, originalmente todos eles vieram com só câmbio automático e só o 2.5 5 cilindros. E esse câmbio automático é um câmbio automático de 6 marchas Tiptronic. É um câmbio automático convencional, ele usa conversor de torque, ele não é automatizado. Suspensão dele, dianteira é McPherson e atrás é Multilink. É um carro que conhecidamente ele é um pouco beberrão por causa do motor, ele é um carro um pouco pesado, tanto o sedã quanto a Variant. E também a questão de versões, eles vieram, assim por assim dizer, em versão única, porém eles tinham vários opcionais, que é aqui que entra um pouco da confusão das pessoas que eu quero detalhar para vocês o que ele pode ter e o que ele pode não ter. Tanto que eu deixei separado aqui as versões mais básicas que eu encontrei à venda e as mais completas também, porque por incrível que pareça está até um pouco difícil de encontrar justamente isso, o meio termo, a mais básica. Básica que eu falo assim, todos eles são completos. Eles vêm com trio elétrico, 6 airbags. Se eu não estou enganado, eu tenho bastante certeza de que todos eles vinham com 6 airbags. O pessoal fala 10, mas na verdade são 6, que são 2 frontais, 2 de cortina e 2 lateral. Além disso, eles vinham com ar bisona, ar condicionado, né? Obviamente, um ar automático, comando de som no volante. Tinha também, como eu falei além do kit de dignidade, eles já vinham com rádio, não era bem uma central multimídia, mas ele vinha já com um rádio. Tinha ABS também. Farol, a grande maioria deles usava farol dupla parábola, é um farol halógeno. Os farol com xenon, eu vou mostrar também a diferença deles para vocês. Mas estou procurando aqui na listinha, peraí. Seria isso, basicamente a grande maioria deles vieram com pelo menos esse kit de dignidade que eu já falei. Ar-condicionado, trio elétrico, a grande maioria também tinha retrovisor fotocrômico, retrovisor aquecido para desembaçar, trava central para destravar todas as portas aqui, tinha farol de neblina, lanterna de neblina também.
Então, eles eram bem completos. Aí que vinham a questão dos opcionais que eu vou comentar agora. Por isso que eu deixei esses aqui abertos. Esse aqui é, por assim dizer, um dos mais básicos que eu já encontrei, só que é o 2010 porque ele já muda o interior e o painel. Os 2010, comparado aos primeiros, acho que é esse aqui que eu deixei aberto. Vou colocar eles lá para vocês verem. Reparem que eles mudam volante, muda aqui console e tudo mais. Deixa eu ver se tem uma foto que está um pouquinho mais perto aqui para mostrar. Será que está melhor? Se comparar, reparem que está até no mesmo ângulo. Que sorte. Muda, não é exatamente assim, muda mais moldura e os comandos. Mas é um interior diferente porque o interior desses aqui, o painel deles é azulado. É um interior bem parecido com o do Golf, do Bora e até do Gol de certa forma. A iluminação dele é azul com ponteiro vermelho e esses aqui já mudou para uma iluminação branca. O volante também já mudou, que é esse volante com desenho mais novo. Os até 2009 usava esse volante um pouco mais antigo. E os 2010 também mudava todos esses comandos aqui dessa moldura central, que inclui multimídia e os comandos aqui do ar-condicionado. Então tem essa pequena diferenciação. Foi isso só o sedã, tá? As Variant, ela de 2010 a 2011, ela já mudou para MK6 e elas, como aqui dá para ver, ela usa também esse mesmo interior do Jetta Sedan 2010. Tá vendo? Essa aqui é uma MK6 que usa esse mesmo interior que esse aqui é um sedã. Então já fica aqui essa curiosidade, essa diferença, que o sedã tem dois interiores e a Variant ela tem um só. Questão dos opcionais. Os mais completos, algumas coisas que você tem que ter que prestar atenção. No painel, quando o carro tem banco aquecido, que já é um dos opcionais que você pode não ter, é justamente essa roldana aqui. Quando tem esses botãozinhos aqui perto, é porque ele tem banco aquecido, porque os mais básicos não tem isso. Deixa eu ver se é esse. Essa aqui é uma, mas daqui dá para mostrar. Quando ele não tem banco aquecido, reparem que não tem essas roldanas aqui. É um banco de couro, mas ele é aquecido. E quando ele não é aquecido, comumente ele também não é elétrico, na grande maioria das vezes. Então, é a primeira coisa que você tem que prestar atenção. Alguns também poderiam ter banco de tecido. Eu não achei quase nenhum com um banco de tecido à venda, porque é um opcional bem difícil de você encontrar, mas você pode encontrar alguns com banco de tecido também, e também via de regra, esses mais básicos que eu estou querendo me referir, eles vinham com roda 16, que é essa roda desse desenho aqui, e dos mais completos diante eles usavam roda 17, que vinham em dois desenhos diferentes, que seria que essa aqui está pintada, na verdade, e essa outra aqui que ela é mais raiada. São esses dois modelos de roda que tem. Fora a MK6, que o desenho dela, ela teve um desenho só, que é justamente o dessa daqui, que é 17 também. Então, os únicos que tem 16 são comumente os mais básicos. Básico que eu estou me referindo é o que não tem todos os opcionais. Então, falei do banco aquecido, que é um deles. Indo para a parte externa. A primeira coisa que eu costumo reparar no carro é justamente no farol, quando você está realmente querendo procurar um top de linha. Porque você vê essa tampinha aqui assim. Se ele tem esse recorte aqui, sinal que ele tem lavador de farol. Se ele tem lavador de farol, sinal que ele tem o farol Bichenon com nivelamento automático. É um farol que, de acordo com o que você anda, ele tem um sensor na suspensão da bandeja que ele regula automaticamente o facho. Então é a primeira coisa que eu olho, porque você vai achar um monte de MK5 e MK6 que tem teto solar, mas não tem esse opcional. Que quando não tem, é o caso dessa daqui, que o farol é desse jeito. Reparem que ela não tem o recorte e não tem o farol com projetor. Certo? Então esse é mais um dos opcionais. Esse aqui é halógeno normal, ele não é xenon, diferente desse aqui. Então, esse é mais um dos opcionais. Tem também teto solar. Esse também é um opcional bem querido desse carro no geral. O do sedã, ele é um teto solar, um vidro normal, simples. E o da Variant é um teto panorâmico, que aqui vale até um detalhe, que a cortina desses carros é algo que dá defeito com bastante frequência. É um negócio razoavelmente caro de arrumar. Então, quando você estiver procurando teste a cortina ou pergunte se ela está funcionando, porque caso você vá arrumar e você for pedir a peça, tem oficinas que conseguem recuperar, mas não espere gastar menos que R$1.000, R$1.500. E se você tiver que trocar o mecanismo,
Até tem na concessionária, você consegue pedir, mas não espere pagar menos que 3, 4 mil reais no conjunto da cortina. Tem como você trazer de fora também, mas você vai acabar meio que às vezes pagando pouca coisa menos do que você pedir na concessionária, certo? Então, o da Vanet é esse teto panorâmico que ele abre para fora e tem a cortina também, que é um dos pontos crônicos que você tem que olhar. Forro de teto também é algo que é bom prestar atenção, porque desses carros costuma soltar com bastante frequência, mas não é algo caro de arrumar. Dá para sair normalmente com coisa de 500, 300 reais, às vezes, dependendo de quem você fala, você arruma. Então, o teto solar é mais um dos opcionais. O banco elétrico também é outro opcional, que como você identifica, seria o sedã. Ele tem esse botão aqui que é só o encosto. O trilho ele ainda é manual. Porém, a Variant, algumas você vai encontrar com uma outra bolinha aqui assim. Eu não sei porquê, mas até hoje eu nunca vi um sedã que tem essa bolinha aqui assim, que é para controlar os encostos. Essas abas aqui, para recolher, para te abraçar mais o corpo, vai por assim dizer. O sedã não tem, mas a grande maioria deles, como eu falei, esse aqui também vai ser mais um dos opcionais, o banco elétrico. Na verdade não é o banco porque é só o encosto que é elétrico, mas é algo que também conta como outro opcional. E via de regra, normalmente quando tem banco elétrico, ele tem o banco aquecido que eu mostrei para vocês aqui. Certo? Então, esses seriam os opcionais do carro que eu costumo prestar atenção. Quando eu vou olhar e eu estou realmente procurando um top de linha, a primeira coisa que eu olho é o farol. Se tem o farol com projetor e o lavador, na grande maioria das vezes ele vai ter todos esses outros opcionais que eu mostrei. Que só revisando, os faróis, o teto solar, o banco elétrico, banco aquecido também, que é aqui o que eu mostrei. E no caso da Variant, os opcionais são os mesmos, banco elétrico, farol Bichenon, direcional, tudo mais. Só que a Variant aqui tem uma pequena diferença que ela tem Park Assist também, que é um botão que fica bem aqui perto da alavanca, que é um sistema que ela estaciona sozinho. Que eu me lembre, isso é algo que só as Variant têm. O sedã eu tenho quase certeza que eles não têm. Então fica aqui mais uma curiosidade que isso você vai encontrar só na Variant. O interior caramelo também é outro opcional de época. Só que você tem que prestar bastante atenção porque alguns foram feitos. E como você identifica, quando eles vieram de fábrica, que é o caso desse daqui, ele é pintado, você já percebe, quem conhece um pouco mais já repara bastante, você percebe na tonalidade que ele é um tom bem amarelado de caramelo. E outra, o carpete do carro também é na cor caramelo. Essas partes de baixo são pintadas. O forro de porta também é caramelo. Essa aba que assim da coluna A também ela é caramelo. Além dos bancos, obviamente. Então, assim, quando o carro às vezes é feito, a grande maioria, quando ele é feito interior caramelo, a pessoa faz só os bancos e pinta alguns acabamentos. Só que esses carros ele costuma ter o carpete também, que é algo mais difícil de fazer. Então, preste atenção nesses detalhes também, porque quando é de fábrica, ele é um pouco mais destacado o caramelo que tem, fora a cor também. No caso desse console novo, quando ela tem banco aquecido, é o mesmo caso aqui. O comando do banco aquecido ele fica bem aqui no centro. Que você apertando aqui assim, ele desliga ou liga os comandos. Diferente desse primeiro que eu mostrei, que ele é uma roldana. Certo? Então, esses seriam a questão dos opcionais. E agora eu vou também pro... Deixa eu ver, eu comentei também das rodas, certo? Que os de entrada tinha essa roda 16. E você vai encontrar também alguns com banco de tecido. A grande maioria vem com couro, mas você pode encontrar alguns também com banco de tecido. Então, indo para os defeitos crônicos, o 2.5 ele é um motor assim muito bom, não tem problemas realmente com o motor e sim com alguns periféricos, que um deles é o diafragma da bomba de vácuo. Deixa eu ver se tem algum aqui com o motor, acho que era a Variant aqui que tinha ela com o motor aberto. Motor aberto não, só tampa. Tem o diafragma da bomba de vácuo, que é uma peça que fica no cabeçote. Não é uma manutenção cara, nem
complicada de fazer. Se você conhece um pouco mais de mecânica, dá até para você fazer, que é uma... Deixa eu até colocar aqui, que é mais fácil. O que acontece? Essa é uma membrana, é isso aqui que dá defeito, e ela fica bem aqui em cima no cabeçote. Esse aqui está mostrando um TSI, mas é a posição do MK5 é a mesma coisa. Ela fica bem na tampa de válvula, bem aqui assim, ó. E quando ela rompe, o carro pode ficar com a lenta oscilando, ele fica às vezes um pouco mais gastão, ele fica engasgando. Então isso aqui é algo que não é caro de resolver, mas grandes oficinas costumam resolver isso aqui com grande facilidade, até você também. Então esse aqui é um dos defeitos, como eu falei, não é exatamente caro de resolver, mas é um. O câmbio também é um defeito crônico, não que ele seja exatamente ruim, mas cabe você testar, porque é um câmbio que ele dá defeito com razoavelmente facilidade. Pergunte se foi feito troca de óleo, como o carro foi usado e tudo mais. Veja a coloração do câmbio. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal que eu mostro como você testar e como você vê a integridade do câmbio. Eu vou ver se eu consigo deixar no meio do vídeo também a sugestão. Mas preste atenção nisso também, faça todos os testes para ter certeza que o câmbio está bom. Caso ele dê defeito, tem kits para converter para manual. Via de regra, a conversão consiste em usar realmente câmbio de A3, do Jetta Comfortline o 2.0 MK6, bora de Golf, e todo o mecanismo desses carros também. Você usa alavanca, cabos, pedais, tudo do Golf, do Jetta e desses outros basicamente. Então assim, caso o câmbio dê defeito, dá para você converter para manual, você vai gastar basicamente a mesma coisa. A maioria das oficinas também já consegue deixar mesmo assim o controle de tração e o controle de estabilidade funcionando. Então você não vai ficar com luz acesa no painel. Então, tem o câmbio, teste ele bem. Se der defeito e você quiser manter o manual, você vai ter que arrumar. Quer dizer, que se você quiser manter o automático, você vai ter que arrumar ele. Se não, você já pode optar por diretamente já ir para o manual. Certo? A elétrica desse carro é uma elétrica no geral boa, mesmo os carros bem mexidos, que a pessoa costuma trocar rádio, costuma trocar iluminação, tudo mais, é uma elétrica bem robusta, não é um carro que costuma dar defeito nesse tipo de coisa, mas mesmo assim cabe você dar uma olhada no tipo de passado que esse carro teve, procure por fios, algumas coisas assim que estejam meio largadas pelo carro, para ter certeza do estado que ele está, do que ele foi feito. A grande maioria desses carros hoje em dia eles já foram rebaixados, eles andaram bem baixo, o pessoal gosta de colocar o 20, colocar suspensão a ar e tudo mais. Então isso aqui também é algo bem crítico. Pegue o carro, levante o carro, leve uma oficina, faça pré-compra para você ter certeza que esse carro não foi rebaixado, porque se o carro foi rebaixado, às vezes ele foi chapeado, mecânica erguida, ele foi bem usado, foi bem abusado. Então, quando você for comprar esse carro, olhe principalmente por baixo. Tenha certeza que esse carro não foi rebaixado, porque se for rebaixado, todo o conjunto do carro sofre, estrutura, suspensão, tudo. Então, isso aqui também é algo bem que eu quero frisar bastante para você prestar atenção nisso. Pegue o carro e olhe ele por baixo, porque você não vai saber se o carro é rebaixado a menos que você olhe e você veja alguns amassados, alguns ralados e tudo mais. Certo? Preste bem atenção nisso. No caso da Variant, eu já comentei da cortina, que a cortina dá bastante defeito, é uma manutenção razoavelmente cara, mas preste atenção nela, teste para ver se ela está funcionando. Dá para arrumar, mas é caro, já passei os preços um pouco antes. Seguro desse carro costuma ser um pouco caro, porque ele era importado do México, então, via de regra, a grande maioria deles, o seguro não costuma ficar abaixo de uns 1.800, 2.500, dependendo do seu perfil onde você mora. Não se estranhe de você ver cotação de seguro de 3, 4 mil reais. Ainda mais hoje em dia, que em 2023, 2022, final de 2022 em diante, que os preços de seguro subiram demais. Então, cote, porque isso às vezes pode ser um impeditivo para você, se você gosta de ter seguro e tudo mais. Então, cote para você ter certeza se vai caber no seu bolso também. Do restante, suspensão não é um carro que dá muito defeito nisso. É um carro bem sossegado, bem tranquilo de manter. Você acha a grande maioria das peças, apesar dele ser importado, é um carro que ele teve bastante volume. Então você acha boa parte das peças de mecânica, de motor, tudo mais, apesar dele só ter saído no Jetta, esse motor ele é um bem conhecido das oficinas. Não costuma ter manutenções muito
extensa. Sistema de arrefecimento dele é muito bem dimensionado. Você dificilmente vai ver um carro desse que ferve, que dá problema nisso. Então, eu diria para ficar despreocupado quanto a isso, mas mesmo assim teste para ter certeza do estado do carro. Lubrificação também, ele não costuma dar problema. É um sistema de lubrificação. Parte mecânica desse carro ele é realmente super dimensionada em todos os quesitos. Algumas notícias inclusive falam que esse carro usa biela forjada. Não tenho certeza, não posso confirmar isso, mas pode ser que realmente tenha. Mas, como falei, a mecânica desse carro, o motor, ela é realmente super dimensionada. Vai ser o menor dos seus problemas. O maior, principalmente, foi o que eu comentei o fato dele ter sido rebaixado, a parte elétrica e câmbio. Seriam realmente os defeitos mais crônicos desse carro, fora tudo que eu falei, dependendo da configuração que você quer. Se você quer realmente um completão, hoje em dia está cada vez mais difícil de achar uns completos, do jeito que eu falei com todos que eu comentei. O farol bichenol com teto solar, lavador de farol, o farol direcional, couro, banco elétrico, banco aquecido e tudo mais. Veja tudo isso porque tem muita gente que anuncia esse carro como completão, como kit premium e na verdade não tem um terço de todos esses opcionais que eu falei. Então tenha isso em mente na hora de você procurar um também. Do restante, seria isso. Não quero me estender muito porque já está ficando um vídeo um pouco longo, mas espero ter ajudado porque eu quis mostrar aqui um pouco das versões mais básicas e um pouco das mais completas. Como sempre, peço para também, se esse conteúdo foi útil, você deixar uma curtida. Considere se inscrever também para me incentivar a trazer mais conteúdo. E qualquer dúvida, deixe nos comentários aí também para me incentivar a fazer mais vídeos assim. Certo? Estou por aqui. Qualquer dúvida, os comentários é a casa de vocês. Muito obrigado e até o próximo.